Nesse vídeo, irei ensinar a controlar um motor de passo com uma ponte H. Como falei na introdução, iremos utilizar esse motor de passo, iremos controlar esse motor de passo, que é um motor de passo de uma plotter. O tipo dela é 23LM K005, dígito 20. Nem lembro quem deu isso aqui pra gente, mas já deixo aqui o nosso muito obrigado. E iremos utilizar a nossa L298N. Então essa ponte H aqui. Essa ponte H a gente já utilizou em vários vídeos do canal. Principalmente os nossos carros, todos eles usam essa ponte H. Então se você tem alguma dúvida, pode consultar os nossos vídeos anteriores. E iremos fazer o controle desse motor de passo. Então vamos lá para a bancada. Então estamos aqui. Então aqui fica mais fácil a gente visualizar o motor de passo. Então, como eu falei, o tipo dele é o 23LM K00520. Coloquei essa braçadeira aqui para ficar fácil da gente ver ela se movimentando. O primeiro problema nesse motor de passo é que ele vem com 7 fios, né? Alguns vêm com 6, porque vem com... Você pode tirar esse aqui que é o terra, né? Então é o azul, jumper azul, e ele está aqui fora. Então nem conta ele. Então nós temos seis jumpers aqui. Eu coloquei aqui na ordem para facilitar, mas vamos fingir que nós não sabemos a ordem nenhuma, né? Você pegou o motor ou alguém te passou o motor, que foi o nosso caso, e vem com os 6 jumpers que você não sabe e você não encontrou informação, qual é a sequência que você tem que colocar. O que eu fiz? Eu peguei e coloquei os jumpers na ordem e coloquei num único módulo com 6 pinos, para facilitar para a gente colocar ele em qualquer dispositivo. Bem, então eu vou ensinar o primeiro passo, a gente identificar, porque nesse motor de passo tem 2 bobinas. Então nós temos que identificar quais jumpers estão em qual bobinas. Então a gente tem que separar os 3 conjuntos de jumpers, né? E cada um deles vai ter o comum. E a gente tem que ignorar esse comum. Como a gente vai fazer isso? É uma boa pergunta. A gente vai usar um multímetro. Então a gente vai usar um multímetro para a gente perceber quais jumpers são os conjuntos, e desses 3 a gente vai ver quem é o comum e a gente vai ignorar esse jumper. Vou colocar um multímetro aqui para facilitar na visualização. Então temos aqui, coloquei as garras de jacaré, está ligado lá no multímetro. E agora vamos centralizar nos pinos. Então eu vou colocar aqui no primeiro pino. Está ligado no primeiro pino. E eu vou ligar no outro pino da outra extremidade. Então vermelho com verde. Ó, não mexeu nada no multímetro. Então esses não estão ligados. Vamos aqui para o segundo, que é o verde e branco com o vermelho, não estão ligados. Eu vou ligar no jumper laranja. Também não estão ligados. Agora a gente vai ligar no branco. Então você vai ver que o nosso multímetro já começou a mexer. Então o nosso multímetro está marcando 30.1. Então você anota. Então deixa eu deixar ele aqui. Vamos anotar. Então vamos anotar. Cadê? Deixa eu achar uma caneta. Canetinha, cadê você? Achei a caneta aqui. Então o nosso vermelho com o branco está marcando 30
Está marcando 30,2. Vamos agora ver o vermelho com vermelho e branco. É porque tem uns jumpers aqui que são duas cores. Ele marcou 45. Então, 45,8. Então, quase dobrou aí. Quase dobrou não. Exagerei aí. Deu 30,2, né? 45,7. Mas ficou maior. Agora, vamos ver o... Vamos tirar ele do vermelho e vamos colocar no branco. Então, vermelho branco com o jumper branco. Quantos que vai marcar? Ele deve ter soltado aqui. Então, vamos lá. Quanto está marcando? 21,9. Então, o nosso vermelho branco com branco, 21,9. Beleza, quem que a gente percebeu aí que vai ser... Então, estamos aqui. Eu fiz um desenho bem grosseiro aqui, referente às nossas bobinas. Então, nós temos os 3 jumpers. E quem que a gente vai perceber que é o comum? Vai ser o branco. Então, eu vou anotar aqui. Então, vamos lá. O branco vai ser o comum. Nós temos aqui o vermelho, o nosso vermelho barra branco, que é a cor do jumper. E aqui nós temos o vermelho. O vermelho. Então, para você ver, o nosso branco com o vermelho branco marcou, tá lá, 21,7. Então, o nosso vermelho branco com o nosso branco marcou 21,7. Quando a gente notou o branco com o vermelho, ele anotou 30,2. Então vamos mudar aqui o branco com o vermelho. Só para a gente tirar dúvida. Ah lá, diminuiu um pouquinho. Vai saber, né? Então estava marcando 30,2, mas agora está 24,6. Vamos anotar aqui. 24,6. E se a gente fazer um vermelho com um vermelho, ele tem que dar um valor maior. Então, o vermelho com vermelho e branco, né? Não sei por que eles mandam esses jumper com duas cores, né? Ao invés de mandar uma cor só. Tô conseguindo tirar aqui. Tá aí. Tá marcando 46. Então, a soma vai chegar perto desse número aqui. Então, quem que é o comum? É o branco. Porque nas duas que você colocou o branco, ele ficou na casa de 20, 24. E quando você tira o branco da jogada, ele já dá 46. Então, nesse caso aqui, deixa eu mostrar aqui, fica melhor. Então, você tem que fazer esse análise pelo seu multímetro. Então, 21,7, 24,6, os dois usando o branco. Quando a gente tira o branco da jogada, deu 46, agora está marcando 45,9. Essa variação aí vai ter, não se preocupe. Né? Se a gente tirar aqui os decimais, ele vai aproximar os 46. Então, beleza. Então, quem é o comum aqui é o branco. Então, esse branco a gente não usa, que vai ser o jumper comum. A gente não vai usar na ligação na nossa ponte H. Agora, vamos descobrir o outro. Como eu falei, tem duas bobinas. Então, como eu fiz essa soma aí antes, eu já dividi os LEDs nas cores que eu vou utilizar. Então, eu coloquei o branco aqui, só para estragar o prazer do cálculo. O outro comum é o laranja. Eu vou só fazer o teste aqui para vocês verem que é o laranja, que é o neutro, que vai ser o comum, né? Então eu vou ligar
o laranja com o nosso verde. Então ele marcou ali 22. Então nós temos aqui o nosso verde. O nosso verde. Como eu já falei para vocês, aqui vai ser o laranja. Então, laranja. O nosso laranja. Ele marcou o quê? 21.9. 21.9. Na outra ponta ali nós temos o verde branco. Então, verde branco. Agora nós vamos mudar aqui. Então, verde... Não, primeiro agora vamos colocar o laranja e o verde branco, que é o outro comum. Cuidado só para ele não encostar. Então deu 22.2. Então vou anotar aqui 22.2. Agora eu vou tirar o laranja da jogada. Eu vou ligar só os dois sem utilizar o jumper laranja. Ali deu 43. Então deu 43. Então a gente viu aqui, para ter certeza, que o nosso comum aqui no outro caso da outra bobina é o laranja. Então você tem que fazer esse teste para você saber quais jumpers que a gente vai ignorar na nossa utilização. Então eu espero que tenha ficado simples. Você precisa de um multímetro para você fazer esse análise. Então, baseado nisso, eu fiz essa pinagem aqui, ou seja, deixando os dois do meio, a gente não vai utilizar na nossa ligação. Então, vamos ligar na ponte H, e aí eu vou mostrar, depois das ligações todas corretas, eu vou mostrar na programação como a gente vai fazer isso. Eu vou mostrar aqui outras coisas que nós iremos utilizar para fazer esse vídeo. A gente vai usar esse aqui Power Bank para alimentar o nosso motor. Eu vi em vários sites, em alguns tutoriais, ensinando você a alimentar o motor pelo próprio Arduino. Recomendo não fazerem isso. Besteira, você não alimenta o motor pela energia do Arduino. Pode funcionar? Pode funcionar algumas vezes, mas uma hora você vai queimar essa porta do seu Arduino e depois vai reclamar lá com quem fez o tutorial que podia. Então a gente vai usar o Power Bank aqui no canal. Toda vez que a gente foi tratar com o motor, a gente usou energia externa do Arduino. Então fica a dica para vocês. Eu tenho um fio aqui que era de um celular, né, para alimentar o celular. Eu cortei a ponta dele e coloquei dois pinos aqui, né, de jumpers para facilitar a utilização da protoboard. Então eu ligo aqui, aí tem o nosso positivo e o negativo. Então, falando na nossa protoboard, deixa eu colocar ela aqui. Então eu vou deixar o Power Bank para lá, e aqui está a nossa protoboard. Eu vou alimentar com o positivo e o negativo do Power Bank. Então, positivo, negativo do Power Bank. Aqui nós estamos com o positivo e negativo da nossa ponte H, que estão aqui. Então, se você ver aqui, nosso positivo e negativo, colocamos nos 5 volts. Que mais? Nós estamos passando um GND do nosso Arduino para a protoboard, para ficar na mesma GND vindo do Power Bank e indo para a ponte H. É importante isso, você deixar na mesma ligação do GND. Em outros vídeos a gente fez o jumper daquele em V. Aqui não precisa porque a gente está usando a protoboard para fazer isso, certo? E aí nós iremos fazer 4 ligações vindo da nossa ponte H. Então a gente usou 4 tipos de cores de LED. Usamos o branco, o amarelo, o azul e o laranja, que são as mesmas cores que iremos ligar lá no nosso motor. Então
temos aqui as mesmas cores, azul e laranja, branco e amarelo. Então, as mesmas cores que estão saindo aqui para facilitar a nossa ligação. E no Arduino, nós ligamos, então, nas portas digitais 8, 9, 10 e 11. Então, o branco é o primeiro motor, amarelo o segundo, eu falo motor, mas é a rotação, né? O terceiro é o nosso azul e o quarto é o nosso laranja. Então, para ele fazer a 360 do motor, ele tem que usar essa sequência. Ah, eu quero fazer anti-horário, então a gente começa do laranja até o branco. Então é isso que vai fazer o nosso motor girar 360. É porque é essa combinação aqui, que é a mesma que a gente colocou na nossa ponte H. Então está saindo 1, 2, 3, 4. E a gente vai ligar no nosso motor. Nós temos aqui a pinagem. Então, o nosso verde é a primeira posição. Então, nós iremos ligar no branco, que é a nossa primeira posição. Então, está aqui o verde no branco. O jumper verde e branco, que é o segundo ali, a gente vai ligar no amarelo, que é o nosso segundo. Então, iremos ligar ele no amarelo. Lembra, o branco e laranja a gente vai ignorar. E o vermelho e branco, que é esse quarto, que é o quinto pino, nós iremos ligar o azul, que é o terceiro. E sobrou o vermelho, que é o nosso quarto. Então a ordem é essa aqui. Então, estão feitas nossas ligações. Só basta essas ligações. Então, essas estão indo para a ponte H, que está indo para o Arduino. Então, eu mantive a mesma cor. Então, não dá para confundir. Então, é branco, amarelo, azul e laranja. Então, a mesma ordem está indo para o Arduino. Branco, amarelo, azul e laranja. Certo? E agora só falta a gente ir para programação. Então vamos para programação e depois a gente vai ver o motor funcionando. Então estamos aqui na programação. A primeira coisa que iremos fazer serão declarar os pinos, e aqui eu vou colocar as cores dos jumpers, né? Então o branco está na porta digital 8, o amarelo na 9, a azul na 10 e a laranja na 11. E aqui no Void Setup eu criei um for para fazer a declaração das portas 8, 9, 10 e 11. Então eu usei um for que o x recebe 8 e x for menor a 12, ele vai fazer, então ele vai repetir isso aqui 4 vezes, colocando 8, 9, 10, 11. Isso aqui é só para economizar espaço, né? A gente já tem vídeos ensinando o for, então a gente usa a técnica do for, que a gente acha mais fácil, deixa mais fácil a programação, mais menor, né? E como você já assistiu os vídeos do canal, a gente vai sempre usar esse tipo de for, pelo menos eu uso, a Tainá também usa. Eu não sei se o restante do pessoal do canal usa isso aqui, mas é um recurso que a gente já usa já tem um tempo aí. Espero que vocês usem também. Se você dominar o for, você vai dominar aí 50% de programação. Então temos aqui uma variável inteira chamada tempo, que vai receber 10 milissegundos. Então, e no void setup. Então aqui no void setup a gente tem 2 for. Então o primeiro for, ele vai fazer 250 passos, né? A rotação recebe 0 e vai esperar um delay de 2 segundos e meio. E aí ele vai fazer um outro for da rotação 1. Então, se eu não me engano, eu declarei a 0 como anti-horário e a 1 como horário.
Então o que esse for vai fazer? Vai executar essa rotação 250 vezes, ou seja, o motor vai ficar rodando contínuo até ele fazer os 250 conjuntos de passos. Então aqui o sentido anti-horário e aqui sentido horário. Ah, não entendi o que você fez aqui. Eu estou chamando uma função. Nós também temos vídeos de funções. Se eu não me engano, assista a playlist Programando do Zero. Se não me engano, é o vídeo 4, fala sobre funções. Recomendo assistir toda essa playlist, que é uma playlist bem legal, e você vai tirar essas dúvidas aqui lá. Então eu usei a função, chamei a função, rotação passei como parâmetro 0 e a rotação passei o parâmetro 1. O parâmetro 0 é anti-horário e o 1 horário. Então aqui estamos aqui na nossa função. Então ela chama rotação, por isso eu coloco rotação aqui. E 1 é o sentido. Então inteiro sentido, então eu passo aqui os parâmetros. Se o parâmetro for 0, ele é um sentido anti-horário. Então ele vai fazer os passos que o motor tem que fazer. Então aqui ele vai fazer branco ligado, amarelo desligado, azul desligado e o laranja ligado. Tempo 10 milissegundos que a gente declarou lá. E aqui vai fazer o passo 2, que é o branco desligado, o amarelo ligado, o azul desligado e o laranja ligado. Passo 3, o branco desligado, amarelo ligado, azul ligado e o laranja desligado. E o último passo é o branco ligado, o amarelo desligado, o azul ligado e o laranja desligado. Então ele vai fazer os 4 passos 250 vezes, então ele vai fazer o motor fazer o sentido anti-horário, o movimento contínuo, tá? Mas é porque o nosso olho não vai enxergar, mas é como se ele faz o passo, ele para, faz o passo. Como é muito rápido, ele vai parecer que é contínuo, mas ele está parando. E aí, o sentido horário, as cores, ela alterna. Então, por exemplo, no primeiro aqui é laranja, no sentido anti-horário ela é branco. Então a gente altera a ordem das cores. Então, no sentido horário, o primeiro passo é laranja 0, azul 1, amarelo 1, branco 0. No segundo passo é laranja 1, azul 0, amarelo 1, branco 0. O terceiro passo é laranja 1, azul 0, amarelo 0, branco 1. E o último passo, o quarto passo, é laranja 0, azul 1, amarelo 0, branco 1. Então a programação é só isso. Então essa aqui é a função, dependendo do parâmetro ele chama um ou outro. E aqui nesse for eu chamo a função e eu chamo ela 255 vezes. Se eu fosse fazer isso aqui sem estar na função, você teria que escrever 250 vezes esse trecho aqui. Então você imagina o tamanho da programação que você ia fazer. Isso para um sentido. É óbvio, se for um sentido, você colocava no void, beleza, ele ficava tranquilo ali. Mas como eu estou usando duas, você teria que colocar 255 vezes de um, 255 de outro, ia dar bem mais de 1000. E aqui, do jeito que a gente fez, deu 81 linhas. Então a gente economizou muita linha de programação. Eu vou deixar no arquivo esse arquivo para download e eu vou deixar os arquivos separados, tanto para fazer o sentido horário como o sentido anti-horário. Mas essa programação aqui, o ponte H motor de passo, ela vai ter as duas programações juntas. O que a gente usou aqui é a função. Mas eu também vou deixar os dois arquivos separados, se você quiser estudar, saber como eu fiz um, como eu fiz o outro. Certo? Então, vamos para a demonstração agora. Então, conforme eu expliquei na programação, o que nós fizemos é que o motor ande 250 passos no sentido horário e 250 no sentido anti-horário. Então eu fiz funções para facilitar essa visualização. Senão eu teria que criar um arquivo para sentido horário e um outro arquivo do sentido anti-horário. Eu até posso colocar esses dois arquivos para download, mas eu vou deixar também o arquivo que faz os dois no mesmo arquivo. Então eu criei uma função, a gente já tem aula de funções, né? Se você acessar o nosso vídeo lá, Programando do Zero, se não me engano é o vídeo número 4,
a gente fala sobre funções. Então aí você já vai ter uma ideia, se você assistir esse vídeo, do que eu fiz nisso aqui, para facilitar a vida dos programadores. Então ele vai andar 250 passos sentido horário e 250 sentido anti-horário. Eu fiz um for, como eu expliquei, para fazer isso. Então o que a gente está demonstrando agora está fazendo sentido horário, então aí o motor vai parar e depois ele vai fazer o sentido anti-horário. Então vamos ver o motor parar, parou, sentido anti-horário agora. Então dessa forma você tem um controle total do seu motor usando a ponte H. Então eu vou só mostrar ele parar, beleza, e aí ele vai rodar de novo. E aí ele vai parar de novo e aí ele vai fazendo o infinito porque ele está dentro do loop isso. Então se você perceber, ele para na mesma posição. Na posição que ele começou, ele vai parar, porque ele é bem preciso esse motor. Então ele vai parar na mesma posição, olha lá, e vai tornar e vai parar na mesma posição de novo. Então o legal é que esse motor de passo ele é bem preciso, você tem controle totalmente via programação. Então essa programação vai ter na descrição. Igual eu falei, eu vou deixar as três. Eu tenho do motor de passo sentido horário, ela isolada, sentido anti-horário, ela isolada, e é essa que eu fiz unindo as duas. Então, clique em gostei se você gostou do vídeo, o vídeo foi útil para você. Clica lá em gostei. Se você não é inscrito do canal, além de você clicar no gostei, clica aí também, se inscreve no canal. A gente está tentando fazer esse mês de dezembro aí, um vídeo por dia. É cansativo, é complicado, né? Porque um vídeo às vezes demora mais de um dia para você conseguir fazer ele funcionar. Aí depois tem que fazer a gravação, a edição. Então, curta, que isso aí vai mostrar que o nosso trabalho ele está sendo recompensado pelas curtidas de vocês. Espero vocês até o próximo vídeo. Vou tentar esse mês de dezembro fazer mais vídeos de motores, que eu acho que é um assunto interessante, todo mundo gosta. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Hasta la vista.